E aí, pessoas, é o seguinte, eu tenho um podcast, né, inclusive você tá vendo aqui a caixa dele. É um podcast S da HyperX, ele é muito bom, é um microfone incrível, que inclusive eu comprei no AliExpress. Se você não viu o vídeo, tá aqui no card como eu comprei, enfim, tudo lacradinho, certinho. Mas acontece que enquanto eu tava usando o Mac, né, eu já vou usar o Windows, mas enquanto eu tava usando o Mac, do nada um dia ele perdeu a referência do nome, né? O firmware provavelmente deve ter dado corrompeu alguma coisa e mudou do nome. Antes ele era identificado como HyperX Quadcast S, né? E agora ele tá com o nome genérico, né? Que tá como USB Advanced Audio Device, né? Dispositivo de áudio avançado USB, algo assim de forma genérica, né? Tipo que quando você compra um microfone de 1,99 e você põe ali, ele vai se identificar dessa forma muito provavelmente. Então acontece que ele perdeu a referência do que ele era, e isso é um problema de firmware, e aparentemente não tem conserto, pelo menos eu acho que não tem. O software da própria HyperX consegue identificar o microfone e trabalhar com ele, só que algumas coisas acontecem no microfone que ficam muito estranhas de pessoa para pessoa. No meu caso e no caso de muitas pessoas, o áudio fica extremamente sensível. Por exemplo, eu tenho deixado uma distância de basicamente um braço de distância para que ele fique na linha entre o verde e o amarelo. Porque se eu aproximo um pouquinho mais do meu microfone na posição que realmente era para ser, o áudio fica muito estourado. Então isso é uma coisa que incomoda muito, né? E basicamente é um problema de firmware e eles não têm como consertar até onde eu sei. Então, olhando no Reddit, olhando em todos os lugares, eu vi que a HyperX ela faz o que ela acha mais fácil, que é basicamente te enviar um novo, né? Então foi o que eu fiz, eu mandei um e-mail, eu preenchi o formulário de contato da própria HyperX no site americano, né? E eles foram reencaminhados para a HyperX do Brasil, que me responderam, pediram mais informações, enfim, comprovante de compra, nota fiscal, enfim, tudo mais, para que eles pudessem me enviar um novo. E aparentemente enviaram, né? Eu digo aparentemente porque em nenhum lugar da caixa diz que é da HyperX e eu não estou esperando nenhuma outra encomenda. Só que nem na nota fiscal fala microfone para uso em computador, né? Mas eu olhei aqui na caixa e tem coisa de RMA e tal. E aparentemente é esse aqui, né? Então, se for, nossa, muito bom o trabalho da HyperX em, né, prestar esse suporte pra gente. Eu achei muito bem feito, muito bom. Então vou mostrar para vocês o unboxing desse produto, né, mais uma vez, e vamos comparar ele com o antigo para ver o que muda na sensibilidade e tudo mais, beleza? Então, se vocês tiverem problema com o seu microfone, façam o mesmo. Eu vou deixar aqui na descrição o link do formulário que você deve preencher, para que você possa trocar o seu microfone se estiver na garantia, né? Lembrando que esse microfone tem 2 anos de garantia, e o meu tava na garantia, então por isso que eles fizeram o que fizeram, né? Então, sem mais delongas, deixa eu abrir aqui minha câmera. Ah, e eu quero deixar claro que eles foram extremamente rápidos. Eu acho que eu mandei o e-mail para HyperX Internacional, creio que, sei lá, quinta, sexta ou sábado, enfim, foi por esses dias aqui. E basicamente, na segunda-feira, eles emitiram a nota fiscal e terça-feira já tava na minha mão, que é hoje no caso. Então, tipo, foi muito rápido o suporte deles, o RMA deles, equipe aparentemente muito boa e competente. Então, HyperX, muito obrigado por fazer o mínimo, que é atender bem os consumidores e fazer o seu trabalho da melhor forma possível, né? É difícil ver isso hoje em dia. Vamos ver. Quadcast S. Quadcast S. E cá estamos nós com ele, o Quadcast S, e tem um código aqui que aparentemente é um código de suporte, não sei se eu posso mostrar pra vocês, mas tá aqui. Vamos abrir aqui. Tá lacrado, né? Tá tudo certinho lacradinho. Exatamente igual. Talvez mudou coisa de lote, porque eles devem ter corrigido esse problema, né? HM1Q SXXRGB. Aparentemente é o mesmo código também. É literalmente as mesmas informações, os mesmos códigos. Obviamente muda o lote, né? Mas aparentemente é tudo igual. Eu vou ser mais direto nesse unboxing, porque se vocês querem ver o box mais detalhado, tá aqui em cima.
né? Mas eu só quero mostrar pra vocês que realmente chegou e veio lacrado, pra gente poder ver se realmente faz diferença, né? Comparando com o que tá com defeito. Temos aqui os mesmos papéis, né? Da HyperX, eu sei porque eu já tenho outro. Aí temos o manual, belezinha. E aí, senhoras e senhores, temos aqui... Cheiro de caixa nova, tão bom. Tá aqui o garoto. Esse aqui faz barulho. E é basicamente o mesmo microfone, obviamente, né? Temos aqui o Quadcast. Temos aqui o cabo USB-C para USB. Eu acho que o cabo é o mesmo, mesma qualidade, é uma qualidade muito boa, inclusive. E tá aqui o garotinho. Tá aqui no meio, ó. Não tá no mínimo. Se eu coloco no mínimo, olha a diferença. Ele praticamente não capta o som do ambiente. Olha isso. Eu vou ficar em silêncio porque eu tô com o PC aqui do meu lado, né? Como você pode ver que tá ligado aqui. E o outro ele fica muito alto quando eu não tô falando nada, porque ele capta muito o áudio de fora, do ambiente, né? Então tá aqui no mínimo, eu vou parar de falar. Tá vendo? Basicamente zero. Eu vou pôr na mesa pra... E eu tô falando normalmente com vocês, sem mexer em nada. Tá no mesmo ganho do outro que eu tava usando, né? Ele tá no mínimo e funciona, tipo, muito bem. Ó, eu tô falando aqui do lado do microfone, ó, tá bem pertinho. E não passa da metade do controle de áudio, tá vendo? Então, realmente faz muita diferença. Isso aqui é o mínimo. Eu vou subir no máximo pra você ver a diferença. Pera aí. Ó, tá no máximo de ganho. E eu vou ficar quieto agora pra ver se ainda assim ele capta o som do computador. Tá vendo? E ele tá no máximo. Se eu coloco na metade, já fica bem mais baixo. E se eu coloco no mínimo, praticamente zero som de fora, tá vendo? Então, agora que a gente tem esse comparativo, eu vou ligar os dois para vocês verem a diferença do áudio entre esse aqui e esse aqui. Inclusive, muito obrigado, HyperX. Vocês mandaram bem nessa. Ambos estão conectados aqui. Ó, como você pode ver, eu tô com os dois um ao lado do outro. Vou deixar exatamente no mesmo... a mesma posição aqui. E eu tô aqui no meio deles, né? Tô desabilitando a webcam e os dois estão no mínimo, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, peraí. Lembrando que o da esquerda é o antigo e o da direita é o novo, tá? Vocês podem ver que tá aqui no mínimo os dois. Eu vou mutar esse pra poder falar as informações que eu preciso falar sem estourar, tá? Ó, você pode ver que esse aqui da esquerda é o antigo, o da direita é o novo, né? E os dois estão, ó, tudo no mínimo, tá? Agora eu vou ligar aqui. Provavelmente vocês vão ouvir o áudio duplicado, eu não sei. Mas é só pra vocês verem a diferença do ganho. Vou ficar em silêncio pra vocês verem, né? Tipo, como fica com eles no silêncio e depois com eu falando. Vou ligar aqui e eu não vou falar mais nada. Agora eu vou pôr o ganho dos dois no máximo e vou ficar quieto. Tá no máximo. Tá no máximo. Eu vou diminuir aqui o ganho. Conseguem perceber que mesmo com os dois microfones com o mesmo ganho, né, tanto do máximo quanto do mínimo, mesmo estando no máximo, o antigo que estava com esse áudio genérico estava muito mais, como posso dizer, muito mais sensível do que o outro, né, que é o novo. Então você pode ver que o novo, mesmo com o ganho no máximo, ele consegue respeitar ali. Então, basicamente, é diferente. Dá para você ver como que a falta do firmware ali, que deve estar corrompido, não sei o que aconteceu com ele, que parou de identificar como o USB original, dá a diferença, tá vendo? Então, eu vou agora ligar os dois, eu vou ficar alternando o áudio de um pro outro com os dois no mínimo, os dois no médio e os dois no máximo, beleza? Lembrando que eu tô usando só um modo tradicional, que é o modo que é
o microfone na nossa frente e a gente falando pro microfone na mesma posição, na mesma distância que geralmente a gente utiliza. O foco aqui é o meu uso, que é o uso tipo de para fazer vídeo, para fazer stream, vamos ver, tá? Então, eu tô falando esse tempo todo com vocês com um microfone novo, com ganho no mínimo, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, tá? Aqui, ó, tô usando o podcast, o que tá como podcast 2 é esse aqui, que eu tô falando com vocês. O que tá como podcast S1 é o antigo, tá? Ó, tá no mínimo. Agora eu vou alternar pra cá e falar no outro. Oi, eu tô falando no outro. É o mesmo ganho, eu não mexi em nada. Os dois estão, ó, no mínimo. Não tem como estar diferente. E olha como o áudio, eu falando aqui perto, ele sempre fica no amarelo. Se eu falo um pouco mais alto, ele vai pro vermelho. Então você pode ver que a diferença do áudio é gritante. Olha isso, eu tô falando muito mais alto e o ganho fica na metade, tá? Então se eu faço isso aqui, por exemplo, você pode perceber como o áudio fica muito mais sensível, tá? Então agora, com o áudio novo, eu vou colocar na metade, exatamente no terceiro ponto de 5, para vocês verem como que agora que o som começa a ir para o amarelo, já que eu tô muito perto dele, né? Mais perto do que precisaria. E o áudio tá assim, sem sair do amarelo. Mas quando eu coloco o anterior, que no mínimo já tá no amarelo, eu coloco na metade aqui agora, ele fica sempre no vermelho. E já, se eu falo um pouquinho mais alto, ele já sai estourando, dependendo do que eu falo. E isso, é muito claro essa diferença. Agora vocês estão vendo. Agora, coisa de como tá aqui agora. Se eu coloco o ganho no máximo, você pode perceber que ainda assim ele não está estourando tanto, né? Porque tá configurado certinho. Mas se eu troco aqui para ele, você vê que o tempo todo fica no vermelho. E deve estar horrível para vocês, né? Realmente faz diferença quando o ganho dos dois está no máximo. Quando está no terceiro ponto aqui, ó, também dos dois, novamente, você vê a diferença desse para esse aqui, como que o áudio fica mais estourado. E também quando eu coloco no mínimo, eu falo no mínimo, não é nem no primeiro ponto, é antes do primeiro ponto. Aqui também. Aqui o áudio fica na metade do amarelo, enquanto esse, o áudio fica bem perto do zero. Eu tô muito curioso para ver a diferença da captação de áudio do fundo, por exemplo, do ruído que o meu próprio PC faz, né? Então eu quero muito ver se isso traz realmente alguma relevância, porque já faz tanto tempo que tá zoado que eu nem lembro mais como é. Então, assim, HyperX, muito bom trabalho de vocês em todo esse RMA, em enviar um novo produto. Vocês fizeram o que é certo, né? E você, pessoa que está assistindo, eu já ajudei, eu acho que muitas pessoas, sendo modesto, mesmo sendo modesto, eu consigo falar que eu ajudei muitas pessoas que estavam com problema no notebook da Dell, conseguiram resolver, seja entrando em contato com o Reclame Aqui, mesmo com o produto fora da garantia, para vocês terem esse atendimento de graça, né? E novamente eu falo com vocês aqui com esse microfone da HyperX, que se você tem um quadcast, ou quadcast S, o quadcast solo, e ele começar a identificar como áudio genérico, USB microfone genérico, entre em contato com ele, se tiver na garantia, eu tenho certeza que eles vão substituir por uma nova unidade, tá? Que é esse daqui, porque como vocês podem ver, realmente faz total diferença. E não é pouca diferença, tipo, é muita diferença, tá? O antigo, dá pra usar? Dá pra usar. Eu tava usando até hoje. Mas a gente sabe que o que é certo e eu tô realmente sem palavras por isso que eles fizeram. Eles não pediram a outra unidade de volta, mas é direito deles se eles pedissem também para enviar o antigo para verificar. E isso é impressionante, tá? Então, não se aproveitem disso, né? Claro, façam as coisas com consciência, tenham noção do que vocês estão fazendo. Mas eles realmente me atenderam da melhor forma possível. Foi muito rápido e tá aqui funcionando esse microfone novo, zeradinho, saído da caixa, lacrado. É isso, vocês conseguiam comprovar a diferença efetiva de um áudio genérico do HyperX com áudio novo, tá? E esse áudio, esse vídeo, muito provavelmente eu vou estar legendando ele e também legendando em inglês
para que as pessoas que têm esse problema ao redor do mundo, né, consigam ver também a diferença e consigam também entrar em contato e usar a garantia, porque se você tem o seu direito de usar. Tá aí, HyperX, muito obrigado por ter feito o mínimo, que é o seu trabalho, mas realmente foi muito rápido e eu tô muito, muito feliz, não tenho como expressar o quão feliz eu fiquei em eles me mandarem um novo, né, porque no e-mail eu perguntei se eles cobriam a garantia de um produto comprado no exterior, e se caso não cobrisse, se eles poderiam me ajudar, sei lá, me mandando firmware para poder atualizar aqui o meu, tentando fazer alguma coisa, enfim. Mas a gente viu que, né, de qualquer forma tá aqui o novo podcast, eu tô, nossa, sem palavras, eu vou poder usar ele no seu potencial de novo, poder para fazer live, sem ouvir os vizinhos fazendo festa aqui do lado. Sem palavras. HyperX, muito obrigado. Você que está assistindo esse vídeo, muito obrigado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque tem sempre vídeos aleatórios de tecnologia aqui. Às vezes alguns reviews, mas eu estou querendo fazer alguns projetos novos que eu acho que vão ser bem legais, tá bom? Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like se você curtiu o vídeo e comenta aqui embaixo se você também passou por isso, se você está passando por isso, ou, sei lá, se você tem esse microfone, enfim. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma, assim como a HyperX me ajudou, né? Assim como eles resolveram pra mim, eu espero que eles resolvam pra você também. Então é isso, muito obrigado por assistir esse vídeo, até a próxima, falou!